a Deus e buscava o Senhor em todas as suas decisões. E hoje nós vamos ler o último trecho de Neemias, Neemias capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 13 até dos versículos 23 até o versículo 31. Neemias 13, 23 a 31. E eu chamo a igreja a se colocar em pé mais uma vez para fazermos essa leitura. Queria que você prestasse atenção no que eu vou ler. Acompanhe com atenção o texto bíblico que diz assim: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, e nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ó Deus, lembra-te de nós, estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz, pois é só a Tua palavra que nos guia e que nos ensina e que nos edifica. Então abençoe o Teu servo para que ele traga aqui a Tua palavra aos nossos corações. Abra também os nossos ouvidos, as nossas mentes e o nosso coração para recebermos e edificarmos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, nós vivemos num mundo de muitas práticas, não é? De muitas culturas, de muitas práticas diferentes, e principalmente o advento da tecnologia, o crescimento da tecnologia, nos faz ainda mudar mais a cultura, de uma forma rápida, de uma forma intensa, porque a informação corre em todos os lugares, e chega a cada um de nós, e ela influencia a nossa vida, não é? E nesse ambiente, o crente então é ali assolado e muitas vezes forçado a assimilar culturas antibíblicas. Neemias passou também por essa pressão para uma mudança de cultura. Foi isso que o texto mostrou. O texto nos mostra então o que ele fez, como ele lidou com isso, eu chamei de desculturação, e esse é o nosso tema, é o título da mensagem hoje, não é? O título é o combate à desculturação, ou seja, a eliminação da cultura do povo de Deus, o combate a isso. Nós vimos em todo o livro, desde o início, que Neemias foi um homem usado por Deus logo após a libertação da Babilônia. O povo de Israel foi para a Babilônia, no exílio, ficou lá 70 anos, depois foi liberto e voltou para reconstruir Jerusalém. E Neemias foi usado nessa volta, né? Alguns voltaram com Esdras, outros voltaram em outro momento, e Neemias voltou com uma turma um pouco mais tarde, pois ele era lá copeiro do rei, do imperador Artaxerxes, e ele deixou sua posição, uma grande posição que ele tinha na Pérsia, porque o copeiro do rei, do imperador da época, era de suma importância. Ele que experimentava o alimento para o rei não ser ali envenenado, por exemplo. Não é? Ele era de total confiança do rei. Ele deixou sua posição e voltou
e foi a Jerusalém para reconstruir e guiar e administrar o povo naquela reconstrução. Neemias chegou lá e viu que era necessário avivar o povo, e ele orou e pediu ao Senhor, pediu como oração sincera, confissão na sua oração, e clamando pela graça de Deus para que o povo avivasse, e o povo realmente se reuniu, e a boa mão do Senhor sempre estava com ele. E durante todo momento a gente vê Neemias orando, aqui mesmo ele ora, e terminou o livro inclusive, como oração, e clamando a Deus, e a boa mão do Senhor o abençoava. O povo de Jerusalém então se animou, fez a reforma, se reuniram em grupo, fez a construção dos muros, enfrentaram os inimigos de fora, que se levantaram contra, porque os inimigos não queriam que a obra de Deus fosse concluída. Também surgiram inimigos por dentro, que tentaram lhe destruir internamente, mas eles lutaram contra isso também, e apesar de tudo, os muros foram terminados, com o cuidado de Deus, obviamente. E o povo, depois disso, começou a ter uma alegria imensa. Ele se voltou para a leitura da palavra, das Escrituras, e tiveram uma alegria imensa no coração, confessaram os seus pecados ao Senhor, fizeram um compromisso, uma aliança de não mais desobedecer à lei de Deus. E o povo passou a habitar a terra novamente. Nós passamos por todos esses textos, lembram? A terra estava desolada. Depois de reconstruído o muro, precisava de moradores, e vieram pessoas para habitar aquela terra, e eles consagraram os muros ao Senhor, restabeleceram o culto e a ordem da casa do Senhor, e o povo começou a se santificar em várias áreas da vida, várias áreas. E agora aqui, a área que o povo se santifica, a área que Neemias trabalha, é a cultura desse povo, é a cultura desse povo, né? O que nós vimos? Nós vimos aqui que na época das reformas, o que o texto nos mostrou? Que alguns homens de Judá se casaram com mulheres de outro povo, dos asdoditas, do povo de Amon, do povo de Moabe. Além disso, metade de seus filhos falava a língua deles, do Asdod, por exemplo, ou de algum outro povo, e não sabia nem falar a língua judaica. Por isso, Neemias, o que ele fez? Ele confrontou os homens que permitiram isso, invocou maldição sobre eles, o texto diz assim. O texto diz mais que ele bateu neles, não foi? Você leu isso aí? Que Neemias pegou e bateu naquele povo, e diz mais, diz que ele até fez o quê? Arrancou os cabelos, de quem tinha, né? Arrancou os cabelos. E também fez mais, ele os fez jurar em nome de Deus, que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, de outros povos, nem que as filhas dele se casassem com os filhos, com seus filhos, e com eles mesmos, ou seja, não deveria haver essa mistura de cultura. Neemias lembra o povo, lá de Salomão, ele fala assim, ó, vocês não lembram, não leram, que Salomão, mesmo sendo o rei que foi, né, exatamente esse fato dele misturar, dele trazer para, ele casar com outras mulheres de outros povos, foi isso que o fez cair? Vocês não lembram disso? Não teve nenhum rei como Salomão, sábio e rico como ele, mas ele caiu exatamente nisso. As mulheres o influenciaram e ele começou a ter uma cultura que não é a cultura que Deus deu para o seu povo. Salomão caiu nisso. Ora, nós também fomos para a Babilônia por essas questões, pela desobediência e por deixar a cultura entrar em nosso coração. Como puderam então pensar em cometer esse mal de novo e serem fiéis a Deus? Ele fala assim com o povo. Aí depois ele fala assim, ó, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com a filha de Sambalate, Sambalate era um dos inimigos desse povo, a gente leu sobre isso, não é? Sambalate, o horonita, e por isso Neemias o expulsou de sua presença. E aí Neemias ora, lembra-te deles, ó meu Deus, pois eles profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. E Neemias eliminou tudo que era estrangeiro daquele povo. E ele designou tarefas específicas para os sacerdotes, para os levitas. E ele se certificou de que as primícias, as ofertas, fossem levantadas para manter o serviço do templo. E ele termina com essa oração que nós vimos. Lembra-te disso em meu favor, ó Deus meu. Percebe, meus irmãos, que Neemias via que era extremamente importante obedecer aos mandamentos do Senhor.
E Deus havia deixado uma ordem clara para aquele povo, que era: não se misture com os pagãos dessa terra, não se casem com os pagãos. O texto diz que o povo judeu não obedeceu a isso, mas se misturou, se aprofundou nessa mistura de cultura. Eles se casaram com as filhas de Asdod, de Amon, de Moabe, não é? Os amonitas e os moabitas, se a gente voltar um pouquinho, e lá atrás nós vamos ver que eles eram inimigos de Israel, que surgiram, sabe de onde surgiu esse povo? Esse povo surgiu do incesto entre Jó e suas filhas. Quando Jó saiu de Sodoma e Gomorra, porque ela foi destruída a cidade, Ló, né? Eu falei Jó, né? É Ló. Está igual aquele que falou que o Mateus subiu na árvore. Ele falou: não é Mateus, não é Zaqueu, desce e troca. Ô Jó, não é você, não é Ló. Não é? Então Ló saiu com as suas filhas. E aí o que aconteceu? Elas falaram assim: olha, não tem ninguém na terra, vamos ter um relacionamento com o nosso pai, que aí nós vamos engravidar e vamos manter a nossa geração, não é? Então, os amonitas e os moabitas saíram exatamente dessa relação de uma filha e de outra filha, não é? E veja então que esse povo mais tarde foi contra o povo de Israel. Foi contra o povo de Israel. Os asdoditas, eles eram da terra dos filisteus, também inimigo dos judeus que adoravam a Dagon, eles adoravam a Dagon. O judeu não obedeceu o mandamento do Senhor e se aparentou com esses povos pagãos. E a mistura cultural foi tão intensa, nós vimos aqui, de forma que os filhos dos judeus nem falavam mais o judaico, não é? Foi isso que o texto mostrou. Olha, eles nem esqueceram a língua, estão falando outra língua. E a linguagem é uma das coisas mais importantes de se influenciar uma cultura. Se você pesquisar, a escola de Frankfurt queria acabar com a cultura, e uma das coisas que ela queria fazer era destruir a linguagem, não é? E a gente vê isso nos nossos meios hoje, mudando as palavras. Isso aqui não pode falar mais, isso aqui não pode, agora mudou, não é? Querendo destruir as palavras. Destruir aquela cultura era destruir a lei de Deus. Então Neemias combateu isso fortemente. Combateu fortemente sobre a desculturação, ou seja, tirar a cultura bíblica que está em nós, que o Senhor nos deu, e eles estão querendo tirar essa cultura. Foi isso. Então a proposição desse texto é que o povo de Deus combate a aculturação mundana. O povo de Deus combate a aculturação mundana. E como que ele combate? Tem 6 pontos para a gente pensar, tá? Então tem muito tempo hoje. Eu vou ser rápido, 6 pontos. O primeiro é com disciplina. Olha o versículo 25. Vamos ler comigo, versículo 25. Diz assim: contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Então a primeira atitude dele aqui, para combater essa aculturação, foi a disciplina. A disciplina. Neemias foi duro, não foi? O texto não mostra que ele foi firme e duro com aquele pecado, com o pecado do povo? Ele não foi assim: tá bom, deixa fazer, vamos passar um pano quente aqui. Não, ele foi duro. Não pode misturar, não, o Senhor falou para não misturar. Ele chegou a combater amaldiçoando, batendo, arrancando os cabelos. Que cena engraçada deve ser essa, né? Mas foi isso que o texto diz, uma coisa terrível. Neemias sabia que aquele caminho, meus irmãos, levava o povo à destruição, à perdição. Ele foi duro, agiu com disciplina. Muitas pessoas, talvez a maioria, apenas se atenta para uma exortação com disciplina. Aqui ele foi mais firme, né? A disciplina dele foi até física. Caros irmãos, hoje também o crente deve disciplinar. Nós devemos disciplinar. A sociedade tem tentado tirar isso do nosso meio. Por exemplo, a sociedade, ela já coloca que assim, não pode bater em criança, não é? E várias outras coisas são colocadas. A sociedade está indo numa linha complicada, se a gente pensar e olhar a Bíblia. A sociedade começa a dizer assim: não, nem a prisão, vocês já viram isso aí, ouviram isso por aí? Não, nem a prisão deve existir, não. Vamos tirar as pessoas da prisão.
A sociedade está em uma linha complicada. Neemias foi duro com relação a isso. O que é certo tem que ser feito. E se está errado, tem que disciplinar. Hoje também o crente, ele pensa assim. Hoje o crente educa os filhos na disciplina, se necessário. Não é? Se uma criança estiver caminhando para o abismo, o que você vai fazer? Você vai deixar? Não, deixa ela escolher. É assim que nós vamos fazer? O pai vai fazer assim? Não, deixa ela escolher. Ah, mas ele está caminhando para o abismo. Deixa escolher. Não, meus irmãos, com disciplina. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Cedo o disciplina. Tem ali a tomadinha, a criança já vai querer colocar os dedinhos ali. Você vai, pode não, não é assim? Ou você vai deixar? Ah, deixa eu pôr o dedinho lá. Não vai dar certo, né, Antônio? Você que trabalha com a parte elétrica, colocar os 2 dedinhos ali, vai dar ruim, não vai? Pois é. Isso não quer dizer que nós devemos agir com violência, mas ter um cuidado para com o filho e educar no caminho certo. Educar no caminho certo. Segundo lugar, como combater essa aculturação mundana? Com promessa. Versículo 25, vamos ler de novo esse versículo, fala assim: contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus. A juramentar, conjurar, é fazer com que alguém preste um juramento. É chamar alguém, vem cá, conjura para o outro. Faça o seu compromisso. Ele fez isso. Neemias ajuramentou ou conjurou, significa que ele buscou o comprometimento do povo em obedecer ao Senhor. Em obedecer ao Senhor. Sendo ele mesmo o primeiro a buscar essa obediência. O compromisso dele não era assim, não, vocês façam e eu não. Não, ele também fazia, ele vivia e buscava viver conforme a vontade do Senhor, não é? Hoje também, meus irmãos, o verdadeiro crente, ele busca a conjuração, ou ele busca o comprometimento dos demais. Ele chama os outros a obedecer a Deus. Quando ele vê alguém que está fazendo alguma coisa errada, ele chama, vem cá, meu irmão. Isso não está correto, não. Vamos corrigir aqui sua vida. Vamos orar juntos aqui. Coloque-se diante de Deus. Peça ao Senhor para que Ele mude a sua vida, para que Ele guie a sua vida. Faça esse compromisso com o Senhor. Não é? Isso faz parte de trazer todo o povo à união no Senhor. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Meus irmãos, vamos seguir junto a Cristo. Não vamos deixar a cultura mundana entrar no nosso coração, na nossa vida, não. Vamos aqui prometer, vamos nos comprometer. E quando nós nos tornamos membros da igreja, nós fazemos isso. Nós chegamos à frente e nós colocamos assim algumas frases que são perguntadas para que a gente se comprometa. Você se compromete a ler a palavra do Senhor constantemente para a sua edificação. Você se compromete a guiar os seus filhos junto com eles no caminho do Senhor. Não é? É uma forma de chamar ao compromisso, de chamar as pessoas a seguirem a palavra de Deus. Não é? Neemias, verdadeiro crente. Neemias mostra aí o verdadeiro crente se conjura em viver uma vida conforme a palavra do Senhor, sem culturas pecaminosas, Em terceiro lugar, como que ele faz esse combate à aculturação mundana? Com exortação bíblica. Veja o versículo 26 e 27. Olha o que ele diz: não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? O que Neemias fez aqui? Ele usa a Bíblia, ele usa a história bíblica para ensinar, para exortar. Ele pega a história de Salomão e dá o exemplo, e fala: olha o que Salomão fez errado, está registrado na Bíblia. Veja, Salomão foi um rei sábio, e a Bíblia registra isso, que foi o mais sábio, rico, o mais rico, a Bíblia coloca assim. Não se tem notícias de alguém tão rico e tão sábio quanto ele. Entretanto, ele permitiu que a cultura pagã entrasse na sua vida.
ele permitiu que a cultura pagã entrasse no seu coração. De fato, ele teve 1000 mulheres, não é? E dessas 1000 mulheres, muitas delas eram pagãs, eram de outros povos. E ele deixou isso entrar na sua vida, e deixou ser influenciado por isso. O seu coração foi influenciado por uma cultura que desaprova Deus, uma cultura que ensina outras coisas, que tem outros fundamentos, se é que tem fundamentos. Ele deixou a cultura pagã entrar em sua vida, ele foi idólatra, ele adorou outros deuses, e teve práticas pagãs. Hoje o crente, meu irmão, também exorta. Como que nós exortamos? Como que nós ensinamos? Com a palavra de Deus. Ela que é nosso guia, ela que é a firmeza, ela que é o fundamento da fé cristã. Estamos estudando aqui na quinta-feira pontos importantes do fundamento da fé cristã. É a palavra de Deus que nos direciona. Se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver tanta heresia, tantas ideologias, tantas culturas erradas. A gente nem consegue discerni-las de tão grande que é. Tem uma história de um expert em notas, em distinguir notas falsas, não é? E a história é assim, ele fala o seguinte: olha, como é que você faz para saber se uma nota é falsa? Você não vai estudar todas que tem várias, e você vai estudar a original, a verdadeira, a correta, todos os detalhes dela. Então você pega uma nota, $100, né, vai estudar todos os detalhes dela, e aí quando você vir uma que não é, que é falsa, você vai perceber, porque você conhece profundamente a nota verdadeira. Nós exortamos com a educação bíblica, com a Bíblia na nossa frente, estudando a palavra de Deus. Quando chega para nós uma ideologia, a primeira coisa a fazer é, essa ideia, ela é uma ideia que tem base bíblica ou não? Quando a gente percebe uma cultura qualquer de um povo, ou mesmo uma cultura de alguém que está do nosso lado, algum grupo que está do nosso lado, a gente, deixa eu ver, deixa eu pegar minha Bíblia. Essa cultura, essa forma de viver, é uma forma apoiada pela Bíblia ou não é? É assim que é a nossa vida, através da exortação bíblica. O crente usa a Bíblia para o seu discernimento. João 8:31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, é através dela que nós exortamos uns aos outros e guiamos a nossa vida. Em quarto lugar, como combater a aculturação mundana? Importantíssimo, meus irmãos, fugindo das más companhias. Olha o versículo 28, leia comigo, em voz alta, o versículo 28, diz assim: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Então perceba que Neemias se atenta de fazer uma avaliação daqueles que estavam ao redor dele, não é? E ele viu que um dos filhos do sumo sacerdote, era genro de Sambalate, que era inimigo do povo de Deus. Ora, Neemias sabia do perigo de andar em más companhias, e ter o sacerdócio sendo influenciado pela má cultura não ia dar bom, né? Então o texto diz o que no final? Que ele afugentou esse filho de Joiada. Em outras palavras, Neemias tirou as más companhias do seu convívio e do sacerdócio. Ele fez isso. Olha, isso aqui, não dá para acompanhar isso aqui. Não dá para ser amigo, não dá para acompanhar, não dá para viver junto com esse aqui. Ele conhecia o Salmo 1, que diz assim, primeiro versículo do Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje, meus irmãos, o crente, o verdadeiro crente, ele toma cuidado com as companhias. Ele toma cuidado. Ele sabe que pode ser influenciado. Todos nós podemos ser influenciados, não é, irmão? Todos nós. Chega alguém que torce para o Cruzeiro, vai querer mudar, né, a sua brincadeira, né? Mas
em muitas áreas, meus irmãos, nós somos influenciados, talvez todas elas. Até para o time que você torce, você foi influenciado. Por que você torce para tal time? Foi influenciado, não é? Você não nasceu já, eu torço para o Galo. Não, você foi influenciado, não é? Em todas as áreas das nossas vidas nós somos influenciados, e nas áreas críticas, com certeza. Me lembro que quando eu estava no Cefet, não tem tanto tempo assim, né? E aí nós estávamos lá, e o Cefet tinha muitas aulas, mas tinha algumas folgas também entre as aulas, mas você tinha que ficar lá. E eu estava lá e tinha uma turminha lá, me chamou, não, vem cá, porque não, vou experimentar isso aqui, olha que bacana. Aí minha mãe já tinha falado lá em casa, cuidado, não é assim? Se trouxerem para você alguma coisa, se te deram uma bala, se te deram não aceita nada. Aí às vezes a gente não aceitava nada mesmo, a pessoa vinha até com uma coisa boa para nos dar, não aceito nada, né? Não, vem cá, olha só que legal isso aqui, vai deixar a gente feliz, alegre aqui, né? Eu já saí, falei, não, já saí de longe, já deixei, entendeu? Nem cheguei perto. Fugindo das más companhias. O homem é um ser que se relaciona, um ser político que influencia e é influenciado. 1 Coríntios 15:33 nos diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que Neemias fez aqui? Cortou na raiz, tira fora. Nem seja companhia esse cara aí, nem seja próximo. Quinto lugar, meus irmãos, como que ele combateu essa aculturação mundana? Orando pela justiça divina. Veja o versículo 29, leia comigo. Versículo 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então Neemias faz uma oração e ele pede ao Senhor: lembre-se, Senhor, daqueles que fizeram mal a Israel. A confiança de Neemias estava em Deus, estava no Senhor. Só Deus é que pode aplicar a justiça perfeita àqueles que pecaram, só o Senhor. Então ele pede a justiça de Deus. O castigo de Neemias aqui não foi punitivo, mas educativo. A punição, a justiça ele entrega nas mãos de quem? Do Senhor, nas mãos de Deus. E aqueles que contaminaram o sacerdócio, pois o pecado estava presente na própria liderança, começar na liderança do sacerdócio, seria cobrado pelo próprio Deus. Essa é a oração dele: Senhor, faça a justiça. Faça o Senhor a justiça, porque o Senhor é justo. Hoje o crente faz o que, meus irmãos? Leva a sua vida em oração também ao Senhor. O crente entende que apenas Deus pode aplicar uma justiça perfeita. O crente acompanha as injustiças que existem nesse mundo, seja elas em que áreas forem, não é? E ele pede a justiça de Deus. Nós vemos nesse mundo tantas injustiças, até pela própria justiça do país, que deveria fazer uma justiça correta. A gente vê injustiças. Só Deus é que pode tratar isso, meus irmãos. Não tem ninguém. Deus pode trazer justiça e equidade. Romanos 12:19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso não dá um descanso para nós, para o nosso coração, saber que Deus justo, e Ele vai aplicar a justiça dEle. Não pense que as injustiças que são praticadas no mundo vão ficar escondidas. Deus está vendo todas elas, e Ele vai retribuir no momento certo. Então oremos a Ele, façamos igual a Neemias, levemos ao Senhor a nossa petição para que Deus faça a justiça. Em sexto lugar, já chegamos no sexto ponto, não é? Em sexto lugar, como que ele combateu a aculturação mundana? Com trabalho na obra. Veja o versículo 30 e 31. Diz assim: limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, ou seja, no seu serviço, como também o fornecimento de lenha em determinados tempos, bem como as primícias. E ele termina com essa oração: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então veja que Neemias agiu limpando a cultura pagã, reformando o serviço na casa de Deus, na obra. Ele sabia que o trabalho na obra de Deus, meus irmãos, era de relevância, era de extrema relevância. O culto ao Senhor, meus irmãos, é primordial.
para a nossa vida e para a vida da nação, é primordial. E o culto mantém o homem ciente de que depende de Deus e deve honras a Deus. E toda a glória é para Deus. O culto nos mantém assim. Quando a gente vem aqui, a gente não vem aqui para divertir, não é? Vamos lá, vamos divertir. Não, a gente vem nessa consciência de que nosso culto é para o Senhor. Devemos tudo a Ele e a honra e a glória é para Ele. E quando nós fazemos isso, aí sim nós ficamos satisfeitos e cheios. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos criou. Mas o pecado desvia a nossa mente. A gente não busca isso porque a gente acha que precisa de outras coisas. Meus irmãos, o culto, o trabalho na obra do Senhor é de suma importância, de suma importância. Você pode perceber nas cidades que são construídas, normalmente, hoje está mudando um pouco isso por causa do secularismo. Mas você pode perceber nas cidades centenárias, talvez, você vai ver que na praça principal, o que tem na praça principal? Tem uma prefeitura, não tem? O que mais que tem lá? Tem uma igreja, não é? Normalmente você vai ver isso. Prefeitura, igreja, não é? Tem cadeia também, infelizmente, mas é mais fora, né? É mais distante, não é na praça central, é mais distante, né? Então você percebe que como a igreja é importante, como a busca pelo Senhor é importante. Mesmo que às vezes tenha uma igreja que não seja uma igreja evangélica, não é? Uma igreja romana, por exemplo, mas mostrando o sentido de que os homens enxergam que tem que ter um governo aqui e tem que ter um governo lá, não é? Tem que ter uma busca pelo eterno. Talvez essa busca não seja tão correta, porque algumas pessoas não interpretam a Bíblia como deve ser interpretada, mas ele tem esse senso, né? Ele tem esse senso. Foi interessante na história do empreendedor que criou o McDonald's, que ele passeava pelas cidades e ele via isso, ele via nas cidades bandeira, ele falava assim, bandeira e cruzes, ou seja, igreja e governo, igreja, governo. Aí ele imaginou aqueles arcos do McDonald's e falou, e arcos? E arcos, né? Ele queria vender isso, que o McDonald's era tão importante para a família quanto a igreja, quanto o governo, né? Mas nós percebemos, meus irmãos, que sem a igreja, o que Jesus diz lá em Mateus 5 sobre vós sois o quê? O sal da terra. Meus irmãos, se a igreja parar, o que vai acontecer com essa terra? O que o sal faz com a carne? Principal função da época. Hoje tem geladeira, né? A gente usa geladeira. Mas na época não tinha. Como que eles conservavam a carne? Com sal. Não é? Vós sois o sal da terra, meus irmãos. Esse trabalho que a gente faz aqui no Cascata, talvez a gente pense assim, mas tem tantos anos a congregação, não é? Tanta gente passou, foi embora. Será que esse trabalho é importante? Alguém pode dizer sim. Meus irmãos, é de suma importância. As pessoas que estão aqui são influenciadas pela palavra de Deus, e quando vão para o seu trabalho, quando vão para a sua escola, quando estão relacionando com o mundo, elas mostram esse sal, ela deixa um pouquinho do sal lá. É de suma importância. Neemias sabia disso. O que ele fez então? Ele fez essa reforma na obra. Ela tinha que acontecer conforme a palavra de Deus. Então o crente é o sacerdote. Nós somos sacerdotes. Veja que Pedro diz assim lá em 1 de Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Somos servos do Senhor, sacerdotes do Deus vivo nessa terra. Ele é chamado, então, o crente é chamado para servir ao Senhor nessa terra e mostrar a luz de Cristo e falar, existe uma esperança, tem uma esperança. Ele fala para o mundo assim, olha, a esperança não é ir nas drogas, a esperança não está nos prazeres, a esperança está em Cristo, não está nas riquezas, está no Senhor. Ali está a esperança. Nós somos chamados para trabalhar
contra a cultura mundana, a cultura caída. Concluindo, meus irmãos, o combate a essa cultura mundana é feito com disciplina. Guarda isso aí. Depois assiste novamente, vai ficar lá vai ficar na página da igreja, não vai? Assiste lá, anota esses pontos. Use ele no seu dia a dia. Com disciplina, com comprometimento mútuo de obediência, com o estudo da palavra, fugindo das más companhias, com oração pedindo a justiça de Deus e com serviço na obra do Senhor. E tudo isso nós podemos ver, meus irmãos, a centralidade em Cristo. Jesus foi o líder perfeito. Jesus é que disciplina a sua igreja. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Jesus chama a fazer a vontade do Pai. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha um cuidado com as suas companhias. Ele não se influenciava pelo mal. Mateus 16,23 diz assim: mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus era profundo conhecedor da lei. Lucas 2,46 diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus orava pelos seus detratores, meus irmãos. Lucas 23,34, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus serviu na obra de Deus, serviu até a morte. Até a morte. Filipenses 2,7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, como viveremos? Como viveremos? 2 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos exortando pela palavra. Exortação é um aconselhamento, é uma instrução daquilo que deve ser feito, é procurar mudar o outro através do ensino. Se necessário, devemos aplicar a disciplina bíblica. Quando temos a palavra como referência, vivemos num mundo sempre avaliando a cultura, de forma a fazer a vontade de Deus, sempre pela palavra do Senhor. Se aqueles que nos acompanham, são ateus, nós não somos influenciados, mas nós influenciaremos eles pela palavra do Senhor. Se nos acompanham idólatras, procuraremos dizer a eles que existe apenas um Deus digno de adoração. A nossa exortação deve ser alinhada com a nossa prática. Vamos fazer isso, vamos pregar e vamos cumprir, e vamos aplicar em nossa vida. Vamos imitar Jesus, falando aos demais que também imitem a Jesus. Então viveremos exortando pela palavra. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos servindo, meus irmãos, na igreja e na sociedade. O trabalho na igreja é um chamado para todos os crentes. Servir a Deus é uma missão que temos. Nós dependemos dele, nós servimos a ele. E quando nós servimos na casa dele, nós temos essa consciência plena de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E que é pela fé, nosso serviço é pela fé. Nós temos aqui recursos escassos, nós fazemos pela fé, o Senhor abençoa. Adorar ao Senhor é o nosso anseio, é a nossa finalidade. Mas servir na sociedade é o nosso trabalho para com Deus. Nosso serviço à sociedade, ele não é desconexo da nossa posição como filhos de Deus. Não, nós continuamos sendo filhos de Deus na sociedade. Se servimos em nosso trabalho, fazemos isso sempre com princípios cristãos. O nosso ensino, o nosso trabalho, a nossa atuação na sociedade, ela é sempre com princípios cristãos. Ela não é fora. Tem gente que fala: não, eu sou crente na igreja, fora eu não sou. Não, nós sempre somos crentes e filhos de Deus. Se servimos como cidadãos,
somos filhos de Deus, nós somos dessa pátria aqui, mas nós somos também da pátria celeste, que o Senhor vai nos levar um dia. Portanto, sejamos santos no mundo, vivendo aqui, mas separados por Deus, servindo nessa terra pela iluminação das Escrituras, combatendo as culturas antibíblicas e buscando servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar e nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos nos preparar para adorar ao Senhor neste momento. Peça a Ele para aplicar em sua vida essa palavra. Que a gente não aceite a cultura anticristã como se fosse uma coisa normal, mas que a gente combata essa cultura, assim como Neemias combateu. Ele nos deu aqui tantos pontos importantes que devemos colocar no nosso dia a dia, pois nós somos realmente hoje, assim como ele era, ele também foi ali atacado pela cultura mundana, nós também somos. Eu não sei dizer se somos em mais. A gente sempre acha que no nosso tempo é pior, né? Falar, agora é difícil, o bom era lá no passado. Às vezes a gente fala assim, né? Não, bom era na minha época, mas hoje é sua época também. Não, na minha época era assim, né? Hoje também é sua época. Então nós somos atacados, mas Neemias e a palavra do Senhor nos instruem como a gente deve viver. Feche seus olhos, clama ao Senhor para te abençoar, para que você seja servo do Senhor nessa terra. Deus, clamamos a tua bênção. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, para que sejamos realmente servos do Senhor neste mundo. Não deixe a cultura anticristã e mundana invadir o nosso coração e as nossas práticas, mas que nós sejamos sim influenciadores, levando a verdade para este mundo, mostrando que só há um caminho, é Jesus, que se entregou por nós naquela cruz e sofreu por nós. Se entregou e morreu por nós, por causa do nosso pecado, das nossas falhas. E nós te adoramos por isso nessa noite. E nós teremos aqui o momento da ceia do Senhor, para lembrarmos aquele dia que o Senhor Jesus se entregou por nós. E te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos passar para a mesa da ceia. E eu queria que você abrisse a Bíblia. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. O que Paulo está fazendo? Está nos exortando com a palavra do Senhor, como nós vimos aqui. E Paulo nos diz algumas coisas importantes para este momento. Ele diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então Paulo está nos instruindo a participar da ceia do Senhor. E nesse momento todos que são membros de igreja evangélica estão convidados a participar, pois a ceia é a ceia do Senhor, não é da igreja presbiteriana. Essa ceia é só um ensaio, onde nós teremos a presença do Senhor lá na eternidade. Ele mesmo vai ministrar a ceia. Imagine isso. Nós não somos dignos, né? O Senhor disse que Ele mesmo estará conosco nas bodas do Cordeiro. E Ele instrui, Ele passa essa ordenança para que nós cumpramos ela. O Senhor conhece a nossa vida e sabe que um homem também é simbólico, né? Então ela serve como símbolo. A gente tem o pão, que é o símbolo
do corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi ali partido naquela cruz por nós, não é? Imagina, partir o pão aqui, assim é fácil. Agora o corpo dele todo foi moído por nós, naquela cruz. E nós temos também o vinho, aqui o suco da videira, que é o símbolo do sangue de Jesus, vertido por nós. O sangue é que traz vida. O sangue de Cristo nos traz vida. E Jesus disse: faça isso em comunidade, em unidade cristã, lembrando do momento que eu fiz, que eu me entreguei por vós. Lembre do meu corpo e do meu sangue. E assim eu estou colocando a nova aliança, ou seja, a aliança que antes era mostrada através das leis que tinham que ser cumpridas, mas ela sempre foi em Cristo. Essa nova aliança não é uma aliança que surgiu do nada, não, é totalmente nova, não. O verbo aqui no grego é uma nova de restaurada, reformada, renovada. A aliança sempre foi em Cristo. Aqueles que estavam lá no Velho Testamento olhavam esperando o Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio. E estamos aqui essa noite com alegria no coração, porque nós fazemos parte desse povo separado pelo Senhor. Tantos estão longe da igreja, estão longe do Senhor, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Vamos fazer isso. Feche seus olhos, peça ao Senhor para que abençoe sua vida, examine o seu coração, como diz Paulo, e peça perdão e peça a Deus para te abençoar, e que seja uma noite especial, que seja um momento especial. Ó Deus, abençoe a nossa vida. Consagramos esses elementos para esse momento importante da ceia do Senhor, a ceia do qual nós não somos dignos de estar, de participar, mas nós fazemos isso pela fé e pela graça do Senhor Jesus em nossa vida. Fazemos isso nessa noite com alegria e com temor no nosso coração, e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero de disponibilidade, Sidney, para distribuir o elemento. Todos vocês que vão participar, estão em comunhão com a igreja de vocês, de todos nós, fiquem em pé nesse momento, e nós vamos distribuir a ceia. Enquanto isso, nós cantaremos o primeiro verso do hino 266. Receba e aguarde para a gente comer todos juntos. Aleluia, glória ao Senhor Jesus por ter se entregado na cruz ali por nós, entregado o corpo dele onde deveríamos estar nós, ali ele sofreu para nos dar vida. Te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Vamos participar do primeiro elemento. Depois de haver ceado,
por semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O sangue do Senhor Jesus vertido naquela cruz para nos dar vida. Vamos participar deste momento. Nosso irmão, presbítero de disponibilidade, Sidney, vai distribuir, enquanto nós cantamos o segundo verso do hino. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois dia lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, maravilhoso é o Senhor. O sangue representa vida, Jesus nos deu vida e Ele está aqui nessa noite, enchendo-nos com a Tua palavra, com a vida que vem das Escrituras Sagradas, e nós temos a esperança de que veremos com Ele eternamente. Participemos do segundo elemento. Glória a Deus. Vamos cantar o último verso do canto do hino 266. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois dia lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia. Nós cremos nisso, que Jesus vai nos dar a coroa da vida eterna. Passaremos aqui desse tempo, desse mundo, viveremos eternamente com Ele. Lá encontraremos com aqueles que já foram, pois eles ressuscitarão primeiro e estarão com Cristo. E nós, povo de Deus, nos encontraremos todos para adorar e servir ao Senhor eternamente. Aleluia. Que seja assim. E você que ainda não se decidiu por Cristo, entregue a Ele, você que nos acompanhe. Em breve Jesus vai voltar. E aqueles que estão em Cristo viverão, mas os que estão fora de Cristo se perderão eternamente. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar, convidar o nosso irmão Sidney, presbítero, para fazer essa oração, e depois eu vou impetrar a bênção final. Oremos na presença do Senhor. Querido Deus, Pai de amor, gratos somos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus santo, santo, santo. Um Deus que nos purifica, Pai, e te pedimos que a cada dia que passa o Senhor nos encha da Tua palavra, que possamos buscar ao Senhor verdadeiramente e que Teu Santo Espírito esteja nos ensinando a caminharmos neste mundo tão difícil, Pai, para que nós possamos estar sempre trilhados nos Teus caminhos, Pai. Obrigado por essa congregação, por cada pessoa que se faz presente aqui. Senhor, com Teu Santo Espírito, fala ao coração de cada uma, Pai, para que, através dessa mensagem, durante a semana, nós possamos propagar a Tua palavra, ser exemplo do Senhor neste mundo,
Pai, e não deixarmos ser influenciados, mas influenciar as pessoas de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos fortaleça cada dia e derrame a Tua graça sobre as nossas vidas e o Teu amor. Essa é a minha oração no Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão, grandemente. Eu estarei ali na porta cumprimentando os irmãos. Queria só reforçar os avisos dessa semana. Terça-feira, então, na casa do Samuel e da Fernanda, às 19h30. Essa quinta-feira, nós estaremos na igreja de Olindéia, dia 7 de setembro, fazendo um momento de oração especial. E no domingo, às 9h, escola dominical. Eu tenho aqui algumas revistas também para passar para os irmãos da escola dominical. E domingo, às 19h, o nosso culto com o reverendo Marcelo, que estará aqui. Deus abençoe grandemente. Fique em paz.